Muito bem, começando o programa Panorama Político. Esse programa que você de casa gosta e faz dele o programa preferido. Por conta de vocês que nos dão essa base, a gente faz um programa cada vez melhor para vocês aqui na Mundi TV. E no início do programa Panorama Político, eu gostaria de agradecer a todos os amigos que nos mandam mensagem via Facebook, via fanpage. E daqui a pouquinho vou passar para vocês as formas de contato que você consegue ter acesso pela internet a todo o material aqui da Mundi TV, inclusive o programa Panorama Político. E mandar um abraço para o amigo Rogério Paes. Estive com ele lá em Quissamã. Ele falou assim muitas coisas a respeito da Mundi TV. Eu fiquei assim, de queixo caído, de tanto que ele assiste a Mundi TV. E mandar um abraço também para Norival Manhães. Norival Manhães é um amigo que assiste também a Mundi TV. O programa Panorama Político é feito para vocês, pode ter certeza disso. Sentando aqui ao meu lado hoje, eu vou conversar com a professora Maria Auxiliadora Freitas, esposa de Norival Manhães. É com muito prazer que eu vou entrevistá-la aqui hoje e eu vou passar aqui a ficha da professora Maria Auxiliadora para vocês conhecerem um pouquinho mais com quem a gente vai conversar agora. O nome dela, Maria Auxiliadora Freitas de Souza, casada com Norival Manhães, a quem eu mandei um abraço. Ela é mãe de Iana e do Hugo. Ela foi nascida em Santa Bárbara de Campos, região norte de nossa cidade, no dia 18 de abril de 1956. Faz aniversário no mesmo dia do deputado federal Antônio Garotinho. Ela tem a sua profissão como psicopedagoga, especialista em planejamento educacional, gestão, educação de metodologia do ensino superior. Também formada MBA pela Fundação Getúlio Vargas em Gestão Pública, professora pública e de ensino superior pela Universidade Salgado de Oliveira, aqui na cidade de Campos. A sua passagem pelos meandros da política exerceu várias pastas, várias funções. Dentre elas, foi secretária de Educação. Também foi coordenadora estadual de ensino, implantadora e coordenadora do Centro Cultural Antônio Garotinho. Ela é membro da diretoria da Undime, Rio de Janeiro, ex-presidente do Conselho Municipal de Educação, ex-presidente também da Fundação Municipal Teatro Trianon. Vereadora eleita com 2.847 votos para a Câmara de Vereadores do município de Campos, eleita pelo PHS. E atualmente ela exerce a função na Câmara como segunda vice-presidente e presidente da Comissão de Trabalho de Defesa da Educação e da Cultura. Professora Maria Auxiliadora Freitas, com muito prazer que eu lhe recebo hoje aqui no Panorama Político. O prazer é todo meu, estou muito feliz de estar aqui, agradeço o espaço a vocês. Estou à disposição para a gente trocar algumas ideias no programa. Quero parabenizar a Mundi TV, porque está aí colocando um espaço, mais um espaço de informação, de debate, de discussão, para que as pessoas possam estar formando opinião e vendo, assistindo e vendo aquilo que está acontecendo no nosso município e na região. Vendo aqui a programação e participando, se interagindo e também acabando sabendo mais a respeito da política que acontece na nossa cidade, que é feita para nós mesmos sabermos o que acontece na política. Nós precisamos nos informar sempre. E esse programa foi criado para isso, a título de informação. E sem informação, nós vamos ficar alienados, professora. A senhora, como professora, tem certeza que o conhecimento ele é a base. Sem o conhecimento, nada acontece. Com certeza. Nós estamos na era do conhecimento, na era da inteligência, e o conhecimento hoje é tudo na vida das pessoas. E a gente precisa construir esse conhecimento, adquirir esse conhecimento, mas também fazê-lo, utilizá-lo para o bem, porque você sabe que o conhecimento é uma arma muito grande, muito poderosa na mão das pessoas. Pode ser utilizado de duas formas, para o bem ou para o mal. Para o mal. Gandhi já dizia, o conhecimento é a maior arma que o sujeito tem nas mãos. Isso é uma verdade. Você pode ser usado para o bem e para o mal. E como que a gente vai usar o conhecimento para o bem? Quando ele perpassa pela questão da humanidade, Enfim, quando a gente não transmite só o conhecimento frio, científico, frio, mas aquele conhecimento voltado de princípios e valores que devem permear a vida de um cidadão,
que promova realmente o bem comum, promova realmente a sociedade. Aproveito para reiterar todas as suas palavras, também compactuo da mesma ideia. Professora, como vereadora, as informações que nos chegam é que a senhora, no ano de 2013, foi uma das vereadoras, se não a mais atuante, em número de projetos aprovados na Câmara Municipal de Vereadores. E, claro, a senhora é apontada pelos analistas políticos como vereadora de maior produtividade da Câmara. E gostaria que a senhora fizesse um balanço na sua atuação parlamentar na Câmara Municipal. Olha, quando entrei, eu já faço gestão pública há muito tempo, né? Já tem 25 anos nesse grupo político em que eu permaneço até hoje. A minha vida, ela sempre foi assim, aonde eu estivesse, eu procurava dar o máximo de mim para fazer o melhor pelo bem comum. Porque eu acho que quem está na vida pública, ela tem uma missão. E essa missão precisa ser cumprida para que você possa promover realmente a cidadania e a promoção desse coletivo e com melhor qualidade de vida para as pessoas. Então, é a primeira vez que eu vim candidata, né? Eu nunca tive essa pretensão. Nunca cogitou ser vereadora? Nunca cogitei. A senhora exerceu funções em várias pastas. Isso. E sempre o meu grupo político solicitava que eu viesse candidata, né? Mas eu nunca tive essa pretensão. Sempre coloquei outras pessoas no meu lugar, apoiei e nunca vi. Mas dessa vez, né, o garotinho, nosso líder político do grupo a que eu pertenço, conversou muito comigo, né? E pediu que realmente eu viesse, porque ele considera que a política precisa de renovação, precisa de pessoas sérias dentro da política, para que algumas questões que ainda interferem negativamente nessa ciência que é tão bonita, né, que é a arte da promoção do bem comum, possa se revitalizar. E ele me pediu muito, conversei muito com a minha família, conversei até com o Dom Roberto, o bispo de Campos, fui lá, né, e ele me encorajou, né, para eu vir, e considero como uma missão, porque do jeito que eu ganhei a eleição, com muito trabalho, pedindo muito voto nos sinais, nas ruas. Uma guerreira mesmo. Então, eu considero como uma missão e procuro desenvolver essa missão da melhor maneira possível. E realmente eu tive, só de projetos de leis, eu acredito que ao longo da história da Câmara, eu não tenho conhecimento de que isso tenha acontecido. Eu tive 10 projetos de lei sancionados e publicados, né? 9 sancionados pela prefeita e 1 pela própria Câmara dos Vereadores. E tenho 13 tramitando, que não deu tempo. Tem muito ainda no forno para acontecer. Muita coisa para acontecer, né? E fora as indicações legislativas, os requerimentos, as audiências públicas que a gente promoveu, as sessões especiais para estar debatendo temas ligados à cultura, ligados à educação, ligados à mulher, ligados à questão da violência, né? A educação no campo e uma série de outras questões interessantes para a população, a questão da BR-101, né? Que o Magal levantou essa bandeira na Câmara. Levantou essa bandeira conseguiu na Câmara. Conseguiu suspender a cobrança do pedágio, depois a Justiça concedeu o retorno de cobrança. Muitas questões foram realmente discutidas lá na Câmara, outras com apoiamento, né, às propostas dos colegas vereadores, que a gente considerava ser importante para a população, e votando também leis importantes que a prefeita enviava para a Câmara, para que a gente pudesse estar realmente contribuindo com o governo na melhoria do atendimento à população através dos projetos de leis que a prefeita encaminhava. Então foi um ano assim de muita luta, foi um ano de muita batalha, de muito aprendizado, porque eu nunca estive no Legislativo. O primeiro ano foi para aprender como funcionam os setores, secretarias, como funciona. Isso, né? Comissões. Foi um ano de muito aprendizado, mas também foi um ano de muita produtividade, né? Então, eu estou muito feliz com o resultado do meu primeiro ano de mandato, estou feliz pelas propostas que eu encaminhei para a cultura, estou muito satisfeito também com propostas que eu encaminhei para a educação e que foram atendidas pela prefeita, né, como o RET, a regência de turma, a colocação em vigor esse ano da lei que promove o horário de planejamento para os professores, né, com diminuição de carga horária na sala de aula. Então, uma série de
de encaminhamentos que a gente fez e que foram atendidos. E um dos trabalhos que eu acho que foi mais importante, além desses todos, é a questão da lei orgânica do município, né? Eu que coordenei os trabalhos da discussão do novo texto da lei orgânica para a educação e para a cultura. Considero que se o texto que foi encaminhado realmente for aprovado no plenário da Câmara, nós vamos ter avanços consideráveis na educação e na cultura do nosso município. Porque são dois textos, ao meu ver, eles dão um salto para promover uma educação de 20, 30 anos à frente do tempo. E uma outra questão que a gente colocou também no texto da lei orgânica foi a questão da economia solidária, que eu considero ser de extrema importância para que a gente possa mudar o foco da economia e promover realmente a inclusão das pessoas nas diferentes áreas de atuação e que possa ser um caminho. Nós fizemos ano passado uma discussão lá na Câmara a respeito do cheque cidadão, a assinatura da carteira de trabalho, né? Que os programas sociais, eles são muito importantes ainda, porque nós vivemos num país da grande maioria ainda de excluídos, e a gente precisa incluir essas pessoas, e os programas sociais são necessários, mas eles não podem se vinculados ao governo federal, que há o repasse da prefeitura. Federal, municipal, como o cheque cidadão, eles são mas necessários. Bolsa Família Federal, Bolsa Família Federal, a prefeitura que administra. Então, esses programas, eles são necessários ainda pelo sistema que a gente vive, mas eles não podem se perpetuar. E eu considero a economia solidária uma alternativa de fomentar a economia, fomentar o trabalho. E tirar o cidadão dessa condição de dependência. E tirar o cidadão dessa dependência. A senhora vê esse processo conseguir realmente chegar ao fim em quanto tempo? A senhora tem uma previsão? A senhora consegue vislumbrar o futuro e enxergar que um projeto como esse, o cidadão consiga realmente sair dessa condição em quanto tempo? Olha, eu acho que nenhum projeto ele consegue eficiência e eficácia com menos de 10 anos. Que tem todo um expediente, né? Que não é só chegar ali e retirar o benefício que é concedido. Tem que primeiro formar o cidadão numa mão de obra específica, inseri-lo no mercado de trabalho, ele realmente ver daquele sustento a manutenção de sua família e sair também da condição subhumana onde ele vive muitas vezes em favelas, em lugares que realmente não ofereçam condições de vida humanas, não tem acesso a esgoto, água encanada, uma série de fatores. Exatamente. E com certeza a senhora vislumbra isso ser executado hoje, 10 anos para se conseguir perceber um benefício. No mínimo. A senhora realmente está enxergando... Porque é uma mudança de paradigma, né? Rompimento de uma história, né? Mudar a história a partir dali, virar aquela página e reescrever a história do cidadão. Exatamente. Vereadora, ainda falando sobre o mandato da senhora, a senhora que exerceu várias funções, hoje na condição de vereadora, a senhora consegue realmente colocar em prática e discutir todos os assuntos na qual a senhora pretendeu um dia e vê-los acontecer? A senhora, porque tem seus pares, isso leva a discussões amplas e com certeza para se chegar a um consenso, não é um debate só, existem vários, e passa por várias tramitações internas. E claro, a senhora, sendo a vereadora de maior número de projetos de leis aprovados, a senhora já conseguiu entender que o mandato de vereador realmente a senhora consegue desempenhar um bom trabalho, ver a comunidade satisfeita e realmente fazer valer o voto que depositaram a senhora? Olha só, eu acho que alguns paradigmas precisam mudar nesse processo, né? A gente ainda vê práticas políticas e práticas eleitorais muito ainda clientelistas, práticas que não condizem, eu acredito, com o processo de crescimento e de desenvolvimento do povo e da comunidade. A gente ainda vê práticas de troca, né? E a senhora fala isso dentro da Câmara? Na estrutura política do país ainda, né? Isso dentro da Câmara é uma prática que a senhora percebe? De alguma forma, sim. De alguma Poderia forma, ser mais sim. específica? Não, por exemplo, eu tenho hora que eu me sinto meia... como se eu fosse uma inocente na política, dentro do parlamento.
sabe? Parece coisa que a gente que acredita que a política é a arte da promoção do bem comum pelo trabalho que você oferece, pelas ideias que você encaminha, pelos projetos que você apresenta, né? Parece até que de ter menos ingerência política, por exemplo, nas questões ligadas à educação, né? Para que a educação possa realmente trilhar pelo caminho que ela precisa trilhar. Parece que a gente está pensando fora da realidade, é imatura politicamente, é um ET, por sonhar realmente uma prática política como deve ser a prática política, da ciência política de exercício. A senhora falando dessa maneira, a senhora não vê que o grupo na qual a senhora pertence não pactua das mesmas ideias que a senhora, não coloca em prática, no caso a prefeita Rosinha não consegue colocar em prática aquilo que a senhora tem como meta, como padrão para uma política de educação que a senhora veja como a eficaz para o município? Olha, a questão da educação é um debate muito profundo. Eu tenho sentido um empenho muito grande da prefeita Rosinha em transformar a educação dessa cidade. Você imagina que praticamente ela vai deixar todas as creches no modelo, praticamente de creche modelo, tirando aquelas creches que estavam em casas alugadas, que eram espaços físicos desumanos para os professores. Funcionando em casas de sobrado, 2 andares. Então, a prefeita está se empenhando muito e ela vai terminar o mandato dela, onde não vai haver mais essas casas alugadas, né? As outras, ela recuperando e colocando no modelo da creche modelo, de escolas modelo. Então, eu estou achando o empenho dela em estar estruturando o processo das estruturas escolares um empenho muito grande dela, um empenho também muito grande de estar melhorando a qualidade, tanto que agora, né, ela atendeu, em relação ao que eu propus da educação, eu estou muito satisfeita, porque ela atendeu aos meus pedidos, né, tem outros que eu já pedi, que estão começando a colocar em prática esse ano, e eu espero que realmente aconteça, mas eu acredito que tem questões que o envolvimento político muito forte ainda na prática de alguns políticos ainda interfere um pouquinho no deslanchar de todo esse processo, para que os técnicos, está atravancada, para que os técnicos possam realmente estabelecer um projeto de educação e trabalhar em cima dele para ele ir, entendeu? Então, algumas questões de posturas políticas, tipo daquela troca, né? Interfere um pouco ainda no processo de educação. Por exemplo... Nós vamos fazer o seguinte, vamos chamar os comerciais, essa conversa com certeza vai render muito ainda. Vamos chamar os comerciais, é o Panorama Político chegando ao fim do primeiro bloco. Continue com a gente, daqui a pouquinho eu volto. E aí, galera? Vamos aproveitar o intervalo e partir pra cima da dengue? Quem tá comigo? 1, 2, 3, time!
Proteger a sua casa da dengue custa só um tempinho e pode livrar você e toda a vizinhança de um grande problema. Fique atento aos locais que podem acumular água e mantenha-os sempre limpos. E aí, já começou o segundo tempo? Ainda não, Cafu. Ó, dá tempo de fechar esse lixo que você esqueceu, hein? Não dê tempo para a dengue. O programa Mais Médicos está investindo mais de 13 bilhões na construção, reforma e ampliação de unidades de saúde e na aquisição de equipamentos por todo o Brasil, para que o atendimento de qualidade chegue até você. A estrutura dos centros de saúde é muito boa. Tem de tudo para que o médico possa trabalhar. Veja se o Mais Médicos está chegando à sua cidade. Ligue 136 ou acesse o site e saiba mais. Mais Médicos para o Brasil, mais saúde para você. Voltando ao segundo bloco do Panorama Político, conversando hoje com a professora e vereadora Maria Auxiliadora Freitas. Professora, no último bloco, havia perguntado à senhora a questão do funcionamento da Câmara, como se processa o trabalho interno da Câmara. E a senhora vê as dificuldades que existem em tramitar projetos, de discutir amplamente algum projeto que chega. Muitas vezes são votados a toque de caixa, por conta de projetos que já chegam prontos, passam pela secretaria e de lá vão à mesa de votação, não tem nem tempo de desfolhar aquele projeto para saber realmente o que está nele. Isso com certeza acontece. E falando sobre isso, a questão do número de vereadores hoje que existe na Câmara, que são 25, onde nós marcamos 4 vereadores ditos de oposição e 21 vereadores que são da base aliada, da prefeita Rosinha Garotinho, onde muitos desses vereadores, uma maioria esmagadora dos vereadores hoje existentes na Câmara de Vereadores, e eles estão ali muitas vezes na condição de suplente, onde alçaram a cadeira de vereador e têm um compromisso velado com o governo municipal, na qual o deixa na condição de vereador, por conta de vereadores eleitos assumirem, alçarem o posto de secretários, eles acabam chegando à condição de vereadores e se veem reféns de uma situação. Como a senhora enxerga esse processo? Bem, eu enxergo da seguinte forma. Ter maioria na Câmara não significa ser subserviente. Isso é um ponto. Porque eu acredito, inclusive, que o governo e a prefeita Rosinha, ela é uma pessoa ética, ela é uma pessoa que respeita o outro e ela não quer ver um vereador subserviente e que não tem opinião própria e que não agregue valores, que não agregue opinião, que não promova um debate para a promoção da melhoria cada vez mais das políticas públicas a serem desenvolvidas no município. Isso é um ponto. Então, maioria não é subserviência, certo? Então, eu sempre deixei isso muito claro. Uma coisa que eu tenho no meu caráter é fidelidade. Eu sou uma pessoa fiel, né? Mas sou uma pessoa que tenho os meus princípios, os meus valores, as minhas crenças, né? E disso eu não abro mão. Certo? A senhora mencionou a respeito dessa questão da subserviência, que é um ponto que realmente deve ser avaliado criteriosamente, mas não é a prática desempenhada dentro da Câmara. Haja vista a votação do último orçamento para o ano de 2014, na ordem de 2 bilhões e 500 milhões de reais, e um dos assuntos tratados foi a questão da suplementação, caso haja necessidade por alguma pasta que haja a necessidade de suplementação, onde se vê num panorama não local, mas nacional, onde é executado dessa forma, onde se faz uma suplementação máxima sem consulta à Câmara em torno de 10%, Campos conseguiu fazer uma votação onde o orçamento pode ser remanejado a qualquer momento, até 50% do valor ali aplicado, onde isso é inconcebível, isso não se pratica em lugar algum. Não se consegue ver esse tipo de prática em nenhum outro município ou estado, não próximo de nós, a nível Brasil.
é a total descredibilização do trabalho de um vereador, onde ele não vai ser consultado em momento algum, como se fosse ali o papel dele um papel nulo. Até porque ele tem um mandato para legislar, fiscalizar e cobrar do executivo, e não deixar o vereador de vendas nos olhos, que é o que foi praticado junto a esse motivo que eu trago à senhora. A senhora com certeza esteve votando a favor desse projeto. Como a senhora enxerga o papel de um vereador onde o poder executivo coloca uma venda nos seus olhos? Olha só, eu não considerei que o Poder Executivo colocou uma venda nos meus olhos. Primeiro porque, apesar de eu ter sido eleita na base do governo, eu tenho um senso crítico muito grande. E eu sei que o povo votou na prefeita Rosinha com 73% da votação, porque deu a ela uma credibilidade muito grande pelo programa de governo que ela estava desenvolvendo. Eu participei da elaboração do programa de governo dela, né, contribuí, sei do que, qual foi a proposta para esse município, considero que todo governo tem as suas falhas, mas eu considero que os acertos desse governo são muito maiores do que as falhas que existem, porque existem, né? O governo não é só composto da prefeita, é composto de N pessoas, e as pessoas às vezes podem até fazer alguma coisa que a própria prefeita não está nem sabendo, né? E o que eu conheço de 25 anos de convivência com a prefeita Rosinha é uma pessoa extremamente séria. E em nome dessa seriedade dela e do que eu tenho visto acontecer no município de Campos, porque vamos lá, gente, vamos olhar o município há 10 anos atrás e vamos olhar o município agora, né? São saneamentos básicos são mais de 50 bairros com bairro show, são inúmeros bairros com bairros legais, são as casas populares que estão sendo feitas. Você vê que as enchentes, há 10 anos atrás, tinham 25 mil pessoas desabrigadas. Hoje, as enchentes vêm aí, o máximo de pessoas que teve desabrigado foram 4 mil pessoas, né? E agora com os novos conjuntos habitacionais também. E o orçamento, ele é uma peça que ela pode ser modificada, ela pode ser mudada. E eu tenho certeza absoluta... Mas nesse percentual... que a prefeita, eu tenho certeza absoluta que a prefeita, ela não vai fazer uso desses 50% se não forem necessários. Se não forem necessários. Eu acredito nas políticas públicas do governo. Eu acredito nos projetos de desenvolvimento e de crescimento. Eu acredito que Campos está vivendo, neste momento, um dos momentos mais promissores. Porque nós temos aqui hoje uma governante que já foi governadora do estado e que é dessa cidade e que já provou que ama essa cidade e que quer o desenvolvimento dessa cidade. Você imagine, há um tempo atrás, por que a Petrobras não veio para Campos? A Petrobras não veio para Campos porque o prefeito à época e os usineiros não permitiram que a Petrobras viesse para Campos e foi para Macaé. E aí as indústrias, as fábricas, todas foram para lá. Em um momento mais recente, o então presidente Lula não deixou que a refinaria do petróleo viesse para aqui, quando todos sabiam que tecnicamente era o lugar mais viável para ser instalado. Você acha... A região de Guriri, na região norte. Isso. Você acha que se a prefeita Rosinha estivesse no governo do estado, ela não ia colocar esse polo petroquímico aqui na nossa cidade? Com certeza ela ia colocar. Então é em nome dessa credibilidade que eu tenho, e tenho certeza de ter, o próprio Garotinho hoje é um dos melhores deputados que esse Brasil já teve. Trouxe coisas, recursos imensos aqui para a nossa região. Então são pessoas comprometidas com o estado do Rio de Janeiro e comprometidas com a nossa cidade. Então eu votei sim, votei porque considero que esse grupo político que está aí é um grupo político sério, que erra, mas que erra muito menos. Então, em função dessa credibilidade que eu dei, nós demos esse voto de confiança. Agora, quero deixar claro aqui
que uma das nossas discussões maiores lá dentro da Câmara, e que a gente tem colocado, inclusive, para a presidência da Câmara, né, é que projetos que chegam em cima da hora para a gente votar, que este ano eu vou criar alguma alternativa de... Vai se abster a votação? Se colocar na pauta, antes de passar, pelo menos pelas comissões, né? Porque existem as comissões, tem que passar de alguma forma, a gente não pode, às vezes, votar, só dar uma olhada no projeto e votar. E isto foi uma dificuldade muito grande que eu tive de transitar com essa situação. Mas não é um problema que a senhora enxerga justamente do percentual de vereadores tão alto da base aliada? Acaba muitas vezes um ou dois ali se abstendo da votação, mas o projeto passa a votação? Eu já até me abstive de votar. Teve votação lá que eu já me abstive de votar. Agora, eu acho sim que cada vereador tem a sua consciência, né? Tem que votar de acordo com a sua consciência. Eu, pelo menos, nunca recebi por parte da prefeita, nem do garotinho, sinalização de que você tem que votar assim. Nunca recebi por parte deles isso. Sempre votei com a minha consciência. Muitas vezes votei com uma certa preocupação, justamente pelo projeto ser colocado em pauta no momento em que as sessões estavam praticamente iniciando, né? Então me dava aquela vontade de não votar. Mas quando eu via a essência do projeto, né? Como, por exemplo, a eleição de diretores de escola. Se eu tivesse tido oportunidade de ter lido com mais calma o projeto, eu teria feito algumas substituições. As modificações necessárias. Algumas pequenas modificações que eu não concordava. Mas, como tinha o prazo para votar e foi em caráter de urgência, eu acho que essas colocações que eu teria para colocar ficaria muito atravancar, e para mim o processo democrático dentro das escolas era a meta prioritária. Então eu resolvi votar, e mais lá na frente vai se aperfeiçoando esse processo, mas poderia demorar, porque eu sou contra a ingerência política na indicação de diretores dentro das escolas. O que sempre foi feito, né? Hoje já cessou esse momento. Já cessou. Então foi um ganho. Apesar de não ter passado pela Comissão de Educação e depois, com mais calma, eu ter visto que algumas coisas poderiam ser modificadas, mas eu optei por não me abster de votar, mas aprovar, porque considerava que a conquista era muito maior naquele momento. A senhora acabou de tocar num ponto que ainda há discussões sobre esse assunto das eleições para os gestores das escolas. As informações que nós temos é que haviam vereadores que interferiram no processo eleitoral, declarando apoio e algum tipo de benesse que ele ofereceu, que seja sacolão, que seja algum tipo de regalia para o candidato de sua preferência. A senhora soube de algum caso ocorrido especificamente? Olha, como presidente da Comissão de Educação, eu recebia sim. Recebeu essas denúncias? Recebi algumas denúncias, sim. Apurei e imediatamente eu levava ao conhecimento da Secretaria de Educação, para que as providências fossem tomadas, né? Então, e comprometeu o processo eleitoral para a eleição dos diretores de escola? Eu acho que de uma maneira geral, maior, eu acredito que não. Mas em alguns lugares, eu acredito que ainda houve ingerência política, sim. Então, na indicação das chapas. Então, muitas vezes a questão de eliminar o favorecimento político para determinado vereador ainda não se conseguiu eliminar esse processo. Totalmente, pelo que eu pude observar e que eu pude apurar, ainda não, mas numa escala muito pequena. Mas também aí a gente vai lá e volta cá. Veja bem. Então como é que se vota um projeto que não obteve eficácia, vereador? Não, obteve eficácia, houve a eleição. Mas houve problemas que ainda comprometem o processo. Não, porque o indivíduo quis se comprometer, ir lá e participar desse processo. Eu acho até que ele tem direito. Eu acho que todo mundo tem direito. Tem eleição lá, o CEP vai lá, gosta de uma chapa, querer ajudar os partidos, quererem... Isso aí é um jogo de poder, a gente sabe. Mas nós colocamos nas mãos dos professores, aqui, nós vamos montar uma chapa. E teve escola que não montou e deixou
que Acontecesse o esse cidadão procedimento. acontecesse esse procedimento, mas estava na mão dos professores. A prefeita colocou nas mãos dos professores, né, o poder de construir a sua chapa e escolher a sua chapa. Tanto que ocorreu aí, se eu não me engano, em uns 2 ou 3 lugares, que determinados políticos colocaram chapa e a comunidade se rebelou e não permitiu. Porque a comunidade... se perpetuar a questão do mando do vereador. Não, e porque o gestor que estava lá é um gestor que está fazendo um belo trabalho e que a comunidade quer. O aprova. Entendeu? Então teve disso. Então eu acho que o avanço foi muito grande porque a gente colocou a prefeitura, o governo, colocou na mão do professor, na mão da escola, na mão da comunidade fazer a sua chapa. Se teve escola que não fez e se deixou que acontecesse isso, aí já é uma coisa que extrapola a ingerência do governo. Né? E a senhora avalia ainda como necessária uma rediscussão sobre esse projeto? Eu acho que o tempo... Talvez uma emenda, alguma coisa eu acho que o tempo... Não, eu acho assim, o tempo para efetivação da eleição, ele foi muito pequeno, muito curto. Não deu muito tempo das pessoas se articularem. Isso, para mim, foi uma falha no processo. Ele tinha que dar mais tempo para as chapas se formarem, com mais discussão e tudo mais. Isso aí eu considero que realmente foi um item que poderia ter sido aprimorado. Os prazos para a realização do processo, né? Mas eu acho que avançou. Eu acho que teve escolas que montou chapas, que os professores elegeram, que a comunidade elegeu. Aqueles que a comunidade queria que permanecesse, a comunidade demonstrou, e outros não. Mas aí não foi culpa do governo, nem culpa dos vereadores que votaram o projeto, mas na efetivação da prática do processo. Vereadora, como está o relacionamento nesse momento com o líder do governo, Paulo Irano? Paulo Irano é um grande líder do governo, é uma pessoa equilibrada, conscienciosa, que conhece todos os projetos do governo e que defende com maestria aquilo que realmente ele tem condições... Foi designado. Que tem condições de defender. Ele representa o governo, está representando muito bem, né? E a relação dele com os vereadores é uma relação boa. Foi o primeiro ano de mandato dele também. Eu acho que agora ele já adquiriu novas experiências, né? Fez ele amadurecer mais enquanto líder do governo para agregar mais do que ele já agregou. E eu tenho a impressão que vai melhorar cada vez mais. E eu espero que melhore mesmo, né? Essa questão mesmo dos prazos para a gente fazer a votação e entrar em pauta com pouco tempo e não passar... A toca de caixa. A toca de caixa. Isso já foi uma questão conversada com ele, já foi conversado com o presidente da Câmara, e isso é uma questão que eles assumiram um compromisso para que essas coisas possam... Essa prática não continue. Não continue. Vereador, ainda gostaria de saber, e em relação ao presidente da Câmara, o doutor Edson Batista, as informações que nos chegam é de que sempre que a senhora faz uso da palavra na tribuna, ele a interrompe, não lhe dando tempo e espaço para a conclusão do raciocínio destinado a outros parlamentares. Por conta de que ele pratica assim? Ele tem essa prática? Eu acho que eu não sei, entendeu? Eu só acho que ele acha que o professor fala muito mesmo, né? O professor fala muito. Acaba sendo prolixo? Eu não me considero prolixo no plenário, eu não me considero, né? Agora, eu fico muito chateada realmente quando ele... que eu já até disse a ele... Eu já estive no Câmara e presenciei. Eu já até disse a ele... Eu não terminei. Me dá licença que eu não terminei, vou continuar. Mas o doutor Edson é um companheirão, é um amigo de muito tempo, é do grupo de muito tempo, é daqueles fiéis que cabia dentro de uma Kombi quando o garotinho... Esse projeto começou, né? Quando esse projeto começou, ou quando o garotinho passou um momento muito difícil, fomos eu, Pudim, doutor Edson... Então, é um Soledil. Então, são companheiros que a gente conhece a essência de cada um, né?
Mas ele é um grande companheiro e eu tenho certeza que... Vereador por vários mandatos, aproveitando até para lhe dar uma dica de como proceder na tribuna. Eu só peço a ele para ele ter um pouquinho de paciência comigo e deixar eu concluir meu raciocínio, porque eu acho que é interessante, né? E para ele contar mais um pouquinho o tempo de quem fala lá no plenário, que eu tenho contado, tem passado da hora e ele não corta. Não corta. Só me corta. Eu acho que é porque ele é tão amigo meu, ele me ama tanto, que ele tem essa liberdade, né? Com certeza. E é para o bem do grupo. É importante estar até alertando um ou outro do grupo para que seja mais breve, ou então que desenvolva mais rápido o seu raciocínio. É importante para bom desenvolvimento do trabalho interno. Mas já está ficando tão assim incisivo, uma coisa tão permanente, sistemático, que até as pessoas já estão percebendo isso e não estão aprovando. Mas com certeza, até aproveitar aqui a audiência, falar com o doutor Edson Batista. Está aqui o pedido da vereadora Maria Auxiliadora Freitas. Um pouco mais de tempo, por favor. Segundo bloco chegando ao fim. Panorama Político conversando com a vereadora Maria Auxiliadora Freitas. Terceiro bloco está vindo aí, continue com a gente. Não precisa berrar não, eu tô aqui do lado. Vem aqui pra me ajudar, vamos lá. O Brasil está unido contra a febre aftosa. Vacine seu gado e convoque seu vizinho. E não se esqueça de declarar ao serviço veterinário do seu estado. Vamos garantir o rebanho protegido de norte a sul do país. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Governo Federal. Crack. Droga perigosa que pode causar dependência, tirando a liberdade de quem usa. Mas para enfrentá-lo, existe o programa Crack é Possível Vencer, que já capacitou profissionais de diversas áreas. Entre eles, educadores, para orientar sobre o risco das drogas. Os dependentes e suas famílias recebem cuidado integral nos centros de atendimento de saúde e assistência social e nas comunidades terapêuticas. Os usuários em situação de rua também são assistidos por equipes de assistência social e saúde. E para enfrentar o tráfico de drogas, o programa integra as ações de inteligência das polícias federal, rodoviária federal, estaduais e guardas municipais. As cidades também ficam mais seguras, com a rede de monitoramento e uma polícia mais próxima da comunidade. O programa Crack é Possível Vencer está em todos os estados, porque esse desafio é de todos. Informe-se, participe. Ministério da Justiça, Governo Federal. Voltando ao terceiro bloco do Panorama Político, conversando aqui com a vereadora Maria Auxiliadora Freitas. Professor, eu gostaria de saber o seguinte: no último sábado foi o Dia Internacional da Mulher. Hoje a bancada feminina em Campos, na Câmara, tem apenas 4 vereadoras parlamentares contra 21 homens. Existe alguma coesão, uma união entre as parlamentares campistas por ser o bloco feminino? Não existe um bloco feminino, não. Eu não percebo isso, não. Mas Dona Penha é uma pessoa encantadora, né? A mãezona de todo mundo lá. Cecília Ribeiro Gomes também é uma pessoa tranquila. Linda Mara, que chegou agora, está fazendo parte também dessa bancada feminina. Agora, eu sinto isso, eu acho que a gente podia se unir mais, né? Porque a luta da mulher para conquistar seus espaços é uma luta que ela é recente, ela não é uma luta tão antiga, mas a mulher tem conseguido abrir espaços maravilhosos em todos os setores, você sabe disso. Mercado de trabalho, na política. Hoje, a mulher na política está sendo muito bem vista, porque a mulher, ela trabalha muito com a razão, mas equilibra com a emoção também. Ela tem aquela
questão que é biológica dela mesmo, né? De fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Ela tem essa facilidade, a facilidade de ser mais observadora também, né? Então eu acho que a mulher está entrando no campo político com muita força. E eu tenho a impressão que isso vai melhorando cada vez mais, né? Então eu sinto uma falta mesmo você tocou em um ponto que eu não tinha ainda pensado assim, mas eu sinto realmente parece que tem muito homem, então acaba sufocando o bloco de mulheres, entendeu? As mulheres conversam, a gente conversa mais com os homens mesmo, porque tem mais homem mesmo na Câmara. Então eu acho que isso nas ruas, as eleitoras, elas veem identificação no mandato de vocês, vereadoras, em relação à sua representação? Elas se sentem bem representadas com vocês 4? Olha, eu, em relação a mim, eu tenho recebido, assim, muito carinho por parte dos segmentos que foram os segmentos que me deram uma sustentação eleitoral mesmo, que foi a questão da minha história com a educação e com a cultura do município. Que trata muito com mulher nesse setor. Isso. Então, eu tenho tido um retorno muito grande das pessoas dizendo que estão encantadas com surpresas, felizes, que estão bem representadas, entendeu? Eu sinto realmente isso. Agora, eu acho que as mulheres precisam se unir mais também, mesmo, para que tenha mais mulheres realmente. O próprio processo político inibe essa questão, porque existe um percentual mínimo de mulheres participando. E mesmo assim é difícil de encontrar mulher para se candidatar. Mesmo assim é difícil, né? Então eu queria dizer para as mulheres aqui... Aproveite e mande uma mensagem. Aproveitar aí o Dia Internacional da Mulher, né? Dizer que para mim não existe essa diferença entre homem e mulher, né? Eu acho que os dois têm que se completarem para promover os avanços que a sociedade precisa, homem sendo homem, mulher sendo mulher, mas se unindo para que a gente possa realmente estar contribuindo de uma forma mais eficiente, mais eficaz, principalmente na política que promove o bem comum. Então, que as mulheres possam estar vindo, que as mulheres possam estar participando, possam estar dando apoiamento, né, a outras mulheres, para que a gente se fortaleça realmente nessa luta e que a gente tenha mais um equilíbrio e que, de repente, a gente não se vê assim, conversando mais com os homens do que com as próprias mulheres dentro da própria Câmara ou pelo número da que Assembleia, é maciço de vereadores. Que é um número muito maior, né? Ainda falando sobre a questão das mulheres, sabemos que a vereadora em exercício, Lindamara Silva, tem laços muito próximos de amizade com a prefeita Rosinha e com a presidente da Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima, que é a Patrícia Cordeiro. Com a chegada da Lindamara, trouxe alguma consequência positiva ou negativa para os parlamentares, em especial a senhora, que já caminha com o garotinho há quase 30 anos? Olha, a vereadora Lindamara, ela está fazendo um mandato muito bom também, né? Ela está contribuindo também para a política no nosso município. Agora, essa questão de dizer que a vereadora Lindamara tem um relacionamento muito próximo... E haja uma preferência por parte da prefeita. E que haja uma preferência, eu acho que isso é um mito, né? Porque, olha, eu estou com a prefeita, estou com o garotinho há mais de 25 anos. Desde que garotinho foi candidato a vereador. Eu nunca mudei de lado, eu sempre estive do lado de cá, né? Na hora que eles estavam nas maiores dificuldades, nós estávamos do lado de cá. Então eu acho que não existe isso. Isso é um mito e é uma questão que está sendo construída para que de repente as pessoas possam achar que isso é real. Mas a prefeita é uma pessoa extremamente ética, ela lida e transita com todo mundo da mesma forma, né? Quantas e quantas vezes, meu Deus, naqueles momentos de dificuldade que garotinho passou há bem pouco tempo aí, quem estava lá dentro da casa da prefeita com ela, até de madrugada, garotinho lá no Rio e ela aqui, fui eu e meu marido. Então, cada um tem um jeito de ser amigo, né? Tem pessoas que gostam de ser amigo estando próximos a todo momento. Tem outros que são amigos... Solidarizam no momento. No momento certo. Eu estou aqui. Eu não traio, tenho caráter, eu sou sua amiga, eu amo de paixão sua família. Esse é o meu caso. Então, eu me considero muito amiga
da prefeita e do garotinho. Eu me considero uma pessoa das relações mesmo, né? Pessoais, da família. Meus filhos cresceram junto com os filhos deles, com os maiores, com a Clarissa, com o Vladimir, né? O Anthony, brincou muito com meu filho Hugo, enfim. Então, eu tenho esse laço. Agora, cada um tem um jeito de ser amigo. Tem gente que demonstra ser amigo estando a todo momento, não sei se é assim, mas eu sou amiga, mas eu tenho aquele jeitinho. Eu sou bem... parece, sabe, que eu sou uma pessoa muito... como que eu vou dizer? Muito expansiva, mas eu não sou, não. Eu sou tímida pra caramba. E não parece. Mas eu sou tímida pra caramba. Eu estando no meu habitat... Só fica à vontade. Eu fico à vontade. Eu estando na minha sala de aula, eu sou... Faz o seu papel como ninguém. Faço meu papel. Eu tô lá na Câmara, eu tô no meu habitat agora lá, eu vou tentar fazer o melhor possível. Mas eu sou uma pessoa muito tímida. Eu não sou uma pessoa de estar indo muito aonde eu não sou chamada. Eu estou sendo chamada, estou sendo requisitada, eu estou lá. Dando apoio, fazendo de tudo, né? Então, cada um tem um jeito. Com certeza, tem que respeitar, né? A gente tem que respeitar, né? Mas isso aí de dizer que a prefeita tem preferência por A, B ou C, eu acho que isso é um mito, né? Eu acho que isso... E deve ser abolido de uma vez por todas. Deve ser abolido de uma vez por todas, né? Porque isso ainda falando provoca sobre... até uma certa... Milindrando, né? E não é verdade. A prefeita Rosinha, ela é maravilhosa. Ela é uma grande amiga. Ainda falando sobre o caso da vereadora em exercício Lindamara, há algum receio por parte dos parlamentares de conversar sobre assuntos políticos na presença da vereadora Lindamara, um ambiente que é agradável e todos se sentem à vontade diante dela? Olha só, isso aí eu não posso te responder pelos vereadores. Isso aí, cada um deles, né... tem que falar se colocar, se colocar, né? O que eu tenho que falar, eu falo. Na presença dela, ou não, o que eu tenho que falar, eu falo. Se eu concordo com o que ela está falando, eu falo. Se eu não concordo, eu também falo. Mas a relação é uma relação amigável, amistosa, tranquila, amistosa. Pelos outros vereadores, eu não sei. Eu sei que o que eu tiver que falar, eu vou falar na presença de todos, não é só da Lindamara. Lindamara é uma pessoa que a gente conhece há muito tempo também. Tem outros vereadores lá que a gente está conhecendo agora, que não são do grupo de há muito tempo, mas que estão se colocando e se colocando bem, né, nessa relação. Então, o que eu tiver que falar para eles, eu vou falar. Como que eu tiver que falar para ela, eu vou falar. Como que eu tiver que falar para Dona Penha, eu vou falar. Para Cecília, para todo mundo. Independe. Eu vou falar. Independe disso. Vereador, o que a senhora propôs na Câmara teve eficácia para os vereadores? Como representante da classe de professores? De professores? A senhora os representa de forma eficaz? Você tá perguntando se a minha atuação... Se os projetos de lei que a senhora propôs obteve eficácia para a classe de professores? A lei orgânica, para mim, vai ser um grande avanço. Tudo que está proposto ali, para mim, vai ser um grande avanço para a educação, naquilo que a gente pode legislar. Porque a gente não pode legislar na lei orgânica em relação a salário, por exemplo, que isso é de competência do Executivo, né? Agora, para o projeto de educação em si, nós vamos ter grandes avanços, se o texto passar como ele está lá, porque ele ainda vai para aprovação no plenário da Câmara, né? E, agora, eu acho que a gente teve grandes avanços. Por exemplo, a gente fez uma indicação para aumentar o RET dos professores de especial de trabalho. Regime especial de trabalho, que pagava 70% do salário para 100%. A prefeita Rosinha atendeu. A gente solicitou a regência de classe, a prefeita Rosinha atendeu. A gente solicitou a regulamentação, né, do plano de cargos e salário dos professores no que se refere ao enquadramento por tempo de serviço e por habilitação. Já foi feita uma comissão, ela já publicou uma comissão, nomeando uma comissão para fazer os trabalhos. Eu acredito que essa comissão já até terminou de fazer esse trabalho e já mandou para a Secretaria de Administração. Eu tenho impressão, se não, já deve estar próximo de mandar, né, os cálculos, todo o trabalho burocrático, toda a revisão.
foi um pedido que a gente fez também e que imediatamente ela colocou. Acatou o pedido. Acatou, a questão de implantação da lei que estabelece um percentual da carga horária do professor para planejamento. Isso está sendo colocado em prática esse ano. A eleição de diretor de escola... A senhora fala sobre esse caso das horas serem utilizadas para planejamento e não só contar como horas-aula para o exercício da função? Existe um percentual... um percentual ali responsável para o planejamento das aulas, e não só execução da aula propriamente dita. E aí, no outro horário que o professor estiver fazendo esse planejamento, os alunos serão atendidos em artes, com os instrutores de arte, com a música, com o ensino religioso, com outras atividades. Né? Muito importante esse projeto. Isso. Já é um caminho para a escola mais de tempo integral, né? Então, isso já foi atendido. A eleição de diretores já foi uma demonstração da prefeita de dar ao professor, à escola, a autonomia de escolher os seus gestores e ela nomear. Né? Vereadores, sobre a cultura, o mandato da senhora, o que está representando em relação à eficácia? Pois é, a gente está fazendo... Eu sempre digo que o meu mandato não teria sentido se não fosse para trabalhar pela cultura, pela educação e pelo povo do meu município. Então, essas 3 vertentes é o meu foco, né? E a cultura é um deles. Eu acho que a lei orgânica, como eu já te falei, vai ser um avanço na questão da cultura do município. E o meu trabalho está sendo voltado todo para que a gente possa resgatar a cultura, os costumes, as tradições do município. Né, valorizar o artista local, valorizar os nossos escritores, colocar a história de Campos dentro das escolas. A gente fez a proposta também de estar reeditando livros que falam da história de Campos para colocar à disposição, disponíveis, e valorizar mesmo o nosso artista. A prefeita ela teve um projeto agora e que veio de encontro a uma indicação que eu fiz lá no Legislativo, que era para, nos conjuntos habitacionais que ela está fazendo, Morar Feliz, pudesse colocar, por exemplo, assim, conjunto habitacional José Cândido de Carvalho, um escritor. E cada rua ter o nome de um escritor campista ou de um escritor nacional. Vários outros, né? O outro já era de músicos, o outro já era de história, pode ser de professores, entendeu? Para a gente resgatar essa história do município e ser esse município um município educativo e cultural. Então, as minhas contribuições estão vindo nesta vertente, do resgate mesmo da nossa cultura local. A gente já está tombando como patrimônio histórico material a folias de reis, vários segmentos que estão se acabando. A gente está tentando fortalecer isso. O Copan agora tombou o grupo de folia de reis que tem patrimônio histórico cultural como patrimônio histórico cultural do município. Então, eu estou trabalhando mais nesse sentido. Muito importante essa prática. E falando em cultura, vereadora, não podemos ignorar que tivemos muitos avanços no setor. Isso é inegável. Entretanto, a oposição tem feito duras críticas às políticas de shows, custo de cachês e até mesmo de estrutura, que são contratados por valores exorbitantes. No mesmo sentido, existem artistas locais que reclamam de não estarem tocando, de estarem sendo preteridos, enquanto algumas bandas estão tendo muito espaço. Queria saber seu posicionamento sobre isso. Olha só, em relação aos shows tem que existir. O povo gosta de show e o povo tem que ter lazer, certo? Isso é um ponto. A praia do Farol de Santo Tomé é uma praia que se revitalizou, eu veranei lá desde pequena, se revitalizou a partir do governo de Garotinho, a praia não tem um mar muito bom, né? Então, essa política de eventos no Farol de Santo Tomé resgatou o turismo e a autoestima da nossa praia, que é a única praia campista. Quanto à questão de cachês, nós tivemos uma reunião, inclusive a prefeita Rosinha foi muito clara e pediu que
infelizmente, andam falando por aí que os cachês estão superfaturados, mas a prefeita foi dura e pediu que se encaminhasse para a Câmara, e foi encaminhado, que encaminhasse para ela um levantamento e comparando os shows feitos em Campos com os shows feitos na região, e você pode ter certeza de uma coisa: o preço é muito mais barato em Campos do que os mesmos cantores fizeram em outras épocas no município. Então, nós já temos nas nossas mãos todos esses dados, e isso é uma falácia. Isso é mais uma vamos dizer assim, uma jogada política, né, para tentar comparar este governo com o que aconteceu com os shows no governo anterior. E isso não vai colar, Operação porque não é verdade. Vidro, vários outros Operação ocorrentes. Telhado de Vidro. Então, nós já temos nas nossas mãos isso, porque a prefeita fez questão que esse levantamento fosse feito. Então, é assim, coisa de 40 mil a menos, 30 mil a menos do que outros shows feitos na região. Em relação às estruturas locadas pela prefeitura, existem valores discrepantes em relação aos praticados aqui na região pela mesma estrutura. Locados? Isso. Como assim? Estruturas de palco, de vários tipos de estrutura, cercamento. Existem processos que indicam valores discrepantes. Olha só. Isso aí eu não posso te afirmar, nem que sim, nem que não. Porque eu não tive esses dados ainda nas minhas mãos. Mas eu já trabalhei na Fundação Teatro Municipal de Trianon e posso te afirmar que nunca existiu isso. Que os preços eram os preços de mercado, os preços compatíveis, e nunca aconteceu isso. Eu não tenho esses dados para te dar agora, mas já que você está me falando, eu vou buscar isso. Vou fazer um estudo para comparar. Levante as informações. Se essas informações são verídicas ou se é mais uma falácia, certo? E quanto aos artistas locais que você está dizendo, eu também já tive, alguns artistas já me procuraram para colocar que eles não estão trabalhando, não estão sendo contemplados, que tem outras bandas que estão tocando mais, né, e que eles não estão sendo contemplados. Então, isso a gente já tem conversado com a presidente da Fundação Teatro, do jornalista Oswaldo Lima, a Patrícia Cordeiro, né, e já temos colocado para elas essas questões, e ela cabe a ela agora procurar redimensionar isso, refazer esse planejamento para que ela possa, então, estar contemplando de uma maneira geral todos os artistas de Campos, porque eu tenho certeza que é isso que a prefeita quer, porque quando eu fui presidente da Fundação Trianon, era o que mais a prefeita me pedia. Ela indica preferência, quando a senhora menciona, preferência por determinado artista em detrimento de outro? Não. Em nenhum momento ela colocou isso para mim. Não deixou claro em momento algum? Não, nunca deixou claro. Não é uma prática rotineira? Não coloca. Muitas coisas, muito que ela justifica é que algumas bandas são de preferência do público, né? O público pede mais determinados artistas, determinadas bandas. Estou entendendo. Mas que ela tem contemplado de uma maneira geral a todos. Mas a gente tem encaminhado essas questões para ela, solicitando realmente que ela observe mais se a própria equipe, na hora de organizar, né, não esteja discriminando alguém para poder, porque isso não é uma orientação do governo. Isso eu posso dizer, fui da presidência do Trianon e a prefeita nunca me pediu isso, tanto que a gente atendia a todos os artistas lá pela Fundação Trianon, nos projetos que existiam lá. Se a senhora fosse presidente da fundação na qual a Patrícia Cordeiro está hoje exercendo, a senhora faria a mesma política ou aplicaria uma outra? Em relação a quê? As bandas ou a prática? A prática que é exercida quanto à sua administração. A senhora alteraria algo em sua administração? De uma maneira geral ou em relação... Algo que ela vem praticando, a senhora alteraria algum ponto? Não, eu acho que Patrícia, ela está contemplando as diferentes vertentes da cultura. Ela tem feito isso, depois que ela assumiu agora nesse governo, ela tem feito isso. Ela tem contemplado a literatura, ela tem contemplado a música, ela tem contemplado a dança, tem dado continuidade aos projetos como a Orquestra Sinfônica, o Corpo de Baile, Congresso de Danças.
várias vertentes da cultura no município são atendidas. A senhora, então, repetiria a sua função ali, na qual a senhora E aprimoraria. Né? Tem e aprimoraria. Algumas questões a gente aprimoraria, sim. Qual ponto a senhora faria? Eu acho que justamente isso, dá mais ao artista local condições de estar tendo suporte para que ele pudesse estar realmente editando seus livros, né? Essa parte cultural mesmo do município, nessas diferentes áreas, pudesse estar sendo cada vez mais aprofundada naquilo que já está sendo feito no município, porque essa orquestra sinfônica é um ganho, esse corpo de baile é um ganho muito bom, o fosso de orquestra do Trianon é outro ganho maravilhoso. A gente está aí agora indicando para fazer uma galeria de artes, porque o artista plástico de Campos precisa ter uma galeria de artes. Nós temos espaços alternativos que não são. E nós temos uma gama de artistas plásticos aí maravilhosos, que a gente podia fazer um intercâmbio. Quando eu estava no Trianon, eu levava os artistas para exporem lá no Forte Copacabana, em vários lugares no Rio de Janeiro, em São Paulo. Difundia o produto local. Eu acho que essas questões precisam ser mais realmente promovidas, né? Promovidas. E fazer essa galeria de artes para que o artista de Campos, que são excelentes, nós temos João de Oliveira agora, que vai fazer já fez exposição em Paris, em vários lugares, foi agora chamado pela Unesco para fazer uma grande exposição. Nós precisamos dar apoio a esses artistas, né, que tem um talento maravilhoso e que vai elevar o nome da cidade, né? Produto da cidade. Muito bem. Terceiro bloco chegando ao fim, Panorama Político, conversando com a vereadora Maria Auxiliadora Freitas. Continue com a gente. Daqui a pouquinho eu volto. Deixo minha visão ao homem que jamais viu o amanhecer nos braços da mulher amada. Deixo meu coração à mulher que vive exclusivamente para fazer o coração de seu filho feliz. Deixo meus rins a pessoas que tiveram seus sonhos interrompidos, mas que ainda os cultivam. Deixo meu pulmão ao adolescente que quer gritar ao mundo mais uma vez: eu te amo! Deixo meu fígado para aqueles que não tinham esperança na recuperação. Deixo ossos, pele e cada tecido meu à criança que ainda não descobriu o que é viver por inteiro. Deixo a você o meu exemplo. Deixo à minha família o desejo de ser um doador. Deixo para a vida, enfim, um recado. Nós vencemos. Seja um doador de órgãos, seja um doador de vidas. O que uma viagem pode deixar de lembrança para você? As paisagens incríveis, os lugares que descobriu, os momentos felizes ou a dor da perda. A imprudência pode acabar com suas férias e deixar muita dor pelo caminho. Ministério das Cidades, Ministério dos Transportes, Governo Federal. Voltando ao quarto e último bloco, conversando hoje com a professora e vereadora Maria Auxiliadora Freitas. As perguntas que ainda restam sobre a questão política são as seguintes, vereadora. Como a senhora avalia o quadro político estadual e nacional, principalmente levando em consideração a educação? Pois é, a questão da educação é um problema estrutural nacional. E eu acredito que está muito vinculada também ao projeto de desenvolvimento da política econômica do município, do país. Porque você vê que nós temos um país em que, do orçamento, cerca de 56% desse orçamento é para pagar juros. Então, é uma política econômica concentrada
no capital e não na produção e não no trabalho. Então, um país que gasta 56% do seu orçamento para pagar juros, esse dinheiro vai sair de algum lugar. Alguém paga essa conta. Alguém paga essa conta. E quem paga essa conta? As políticas públicas e sociais. Educação, saúde, moradia, né? Então, enquanto o foco foi esse e educação não for prioridade de verdade, porque 50%, cerca de 50% das escolas do Brasil são em estados de precariedade máxima. Na lama, no esgoto a céu aberto. A gente aqui que está na região sul, sudeste, a gente não tem noção do que acontece a gravidade lá, desse assunto. Da gravidade desse assunto. Reportagem recente mostrou aí que escolas não oferecem nem banheiro para as crianças. Então você imagina como que você pode ter um país que tem tudo para dar certo, porque tem água, tem minério, tem terra, tem petróleo, tem tudo. Petróleo que é o trem pagador de toda essa conta. De tudo isso. Como que um país pode ter uma educação? É a sexta economia do mundo e a 56ª, 7ª no índice da educação no mundo. É uma das piores educação no mundo. Então, o problema da educação brasileira é muito grande e isso vem caindo. Tem governos que ainda conseguem fazer uma coisinha melhor, né? Mas educação não é prioridade e tem que se tornar prioridade, efetivamente. E ela só vai ser realmente prioridade quando ela for uma educação de tempo integral, quando os professores ganharem para fazer dedicação exclusiva, planejarem, estudarem e ganharem o que o professor precisa ganhar. É uma categoria grande? Mas prioridade é prioridade. Ou se prioriza ou não se prioriza. E esse problema da educação brasileira é histórico. O Brasil sempre foi voltado para uma educação das minorias que, vamos dizer assim, a minoria, mas que tem uma concentração de renda muito grande, e não para as minorias efetivamente, que é a grande maioria da população brasileira, que tem educação de baixa qualidade. Então, aí depois diz que é aprovação automática que está dificultando e inviabilizando a educação no país. Não existe reprovação automática. O que existe é uma outra concepção que eu tenho, pedagógica. Agora, o que existe é um sistema de educação. O professor ganha mal, escola não tem estrutura, não é prioridade. A escola não é atrativa. Não é atrativa, não aplica a metodologia correta, enfim, uma série de questões. Então, eu considero assim, que ou o Brasil dá uma guinada e tenha realmente um governante a nível nacional que faça essa educação virar prioridade efetivamente, então eu acho que a tendência é disso para pior. Descendo ladeira abaixo. Ladeira abaixo. Porque ainda tem municípios que os governos têm essa sensibilidade e investem mais em educação. Mas o Estado do Rio de Janeiro, de uma maneira geral, a política de educação do governo estadual é muito ruim, muito precária mesmo, não há incentivo. Professor do Estado, eu sou professora do Estado, ganha assim a metade da metade do professor da rede municipal, por exemplo, de Campos, né? Então é uma desvalorização total. E a nível de país também. Tem que realmente fortalecer o processo da educação nacional para que ela se torne realmente um instrumento de transformação desse país. Eu corroboro da mesma ideia da senhora. Vejo da mesma forma. Vereadora, a senhora acredita que o deputado Garotinho seja eleito governador no próximo pleito? Eu acredito. Eu acho que ele tem muitas chances, né? Porque, primeiro, o Garotinho já foi governador. Ele tem uma experiência muito grande e deixou um legado importante para o Estado do Rio de Janeiro, tanto que ele elegeu a Rosinha governadora e depois elegeu o Cabral governador. Como seu sucessor. Foi em cima das políticas que ele implementou, que ele projetou, organizou para o Estado do Rio de Janeiro. Programas sociais belíssimos foram colocados, desativados, né? Um projeto de desenvolvimento vocacional para cada área
do estado do Rio de Janeiro. Então houve avanços consideráveis, eu acho que isso é muito forte. Ele tem um discurso para cada região onde ele vai. Isso, ele tem serviço prestado ali. Outra questão é a questão o parlamento, né? Ele como deputado, ele está sendo um grande deputado, isso está dando uma visibilidade a ele muito grande, né? Ele está em primeiro lugar nas pesquisas, mesmo tendo toda a conjuntura política, a estrutura política contra ele, porque Garotinho é daquele político tipo Brizola, né? Ame ou odeio? Amo ou odeio. E ele não transige com determinadas coisas. Então, essa ala que não coloca o povo realmente como prioridade de gestão, fica contra ele, né? Mas eu acho que ele pode não ter politicamente esse pessoal do lado dele para dar sustentação, mas ele tem um grande aliado que é o povo, né? E quando o povo quer, o ditado já dizia, né? Ninguém segura. Então eu acho que a grande vantagem do Garotinho é ele ter como aliado o povo e a história política dele, que sempre foi do lado do desenvolvimento, do crescimento, mas com justiça social. Vereadora, já no cenário nacional, a presidente Dilma se reelege? Eu acredito que ela possa se reeleger, sim. A não ser que venha aí um outro candidato, né, que consiga mostrar para o povo brasileiro as falhas que estão acontecendo. Eu acho que o governo do PT, ele decepcionou muita gente. A mim, ele decepcionou muito, né? Porque a gente votou no PT para fazer a transformação que a gente esperava que ele fosse fazer e que pregava enquanto não era poder. Depois que saiu do poder, eu acho que a questão da corrupção ela sempre existiu no país, isso aí a gente não pode negar, né? Mas eu acho que a corrupção instalada no governo do PT foi uma corrupção endêmica, sistêmica, que comprometeu as estruturas das instituições do país. Haja visto o primeiro governo do Lula, os ministros do staff do presidente Lula, só restou o Palocci, que foi o único que resistiu durante o primeiro mandato de Lula. Todos os outros ministros caíram por corrupção. Exatamente. E eu acho assim que a corrupção, a gente viu aí nas ruas, né, aqueles movimentos todos que aconteceram aí, e a gente viu que que eles lutaram? Contra a corrupção, pela educação, pela saúde, pela segurança, pela mobilidade urbana, né? Então são questões que realmente estão muito difíceis na conjuntura nacional. A senhora vê possibilidade de haver repetição dessas manifestações? Eu acredito que sim. Tem mais uma dose? Eu acho que ainda tem. E eu acho que isso pode interferir muito no processo político, é muito cada hora está né? Muda como muito. Uma nuvem, muda de lugar há muito tempo. Então, mas na perspectiva hoje, ela pode, na minha opinião, ser reeleita sim, né? Mas eu acho que ela tem que se livrar um pouquinho dessa subserviência ao comando geral do PT, que foi um comando que realmente instalou uma rede de corrupção muito grande no país. Para se perpetuar no poder. Para se perpetuar no poder. Vereador, chegando à reta final do programa Panorama Político, vem aí o Pinga Fogo, que é aquela hora que eu respondo, a senhora bate logo de pronto. Tá um ping-pong. Tá bom. A primeira pergunta que vem é a seguinte: não durmo sem? Não durmo sem rezar. É muito importante rezar. É muito importante agradecer a Deus, né? E pedir mais proteção. Muito bem. Tem um livro de cabeceira, a senhora como professora com certeza já leu muitos livros, mas tem algum especial? A gente lê muito, mas eu leio muito aquele pão diário que eu tenho, né? E a Bíblia, né? Mas e de vez em quando a gente está lendo outros livros da própria formação da gente, da própria profissão da gente, e tenho lido algumas coisas sobre política também. Importante. A senhora
Tem algum filme especial que a senhora gosta? Eu algum gosto tema? muito de filme romântico. Eu não gosto de filme de violência, de terror, e nem de esses filmes que a gente percebe que não é verdadeiro, ficção. Eu não gosto muito, não. Eu gosto de filme romântico e gosto um pouquinho de comédia também. É bom para desopilar o fígado, dar um bocado de risada. Vereadora, tem alguma boa recordação de sua infância? Eu tenho. Eu morei em Santa Bárbara, né? Nasci lá, e lá tinha um pé de jabuticaba imenso, e que a gente ia para lá toda tarde, quando começavam a dar as jabuticabas, para saborear as jabuticabas, e a gente brincava muito ali. A gente brincava de balanço, brincava de uma série de coisas. Então, justamente a minha recordação desse pé de jabuticaba. Poxa, que infância, hein? Vereadora, família, o que representa para a senhora? Família é tudo, né? Família é aquela instituição que dá a você a base de princípios, de valores que vão nortear a sua vida pelo tempo inteiro. Então, eu acho que a estrutura familiar é tudo para a formação da gente e para a colocação da gente na vida. O que eu tenho na formação do meu caráter, dos meus princípios e dos meus valores, eu tenho na minha base familiar, né? Então, acho que família é fundamental na vida da gente. Vereadora, o que te faz feliz? Tem algumas coisas que me fazem feliz. A minha família, né? Estar com a minha família me faz muito feliz. Fazer o bem ao próximo me faz muito feliz também. Poder amenizar um pouquinho o sofrimento das pessoas faz parte da minha essência, e isso me dá muito prazer. Muito importante. E o que te faz realmente triste? Traição. Traição é inconcebível, né? Traição e você perceber que você se doa tanto e acredita tanto, né? E daqui a pouco tudo é esquecido, né? E a traição em todos os níveis é realmente algo de entristecer e da gente desesperançar, né? Desesperançar do ser humano. O ser humano que tem capacidade de trair é bem complicado. E a senhora não seria capaz de perdoar qual atitude humana? Eu tenho muita facilidade de perdoar. Muita facilidade de perdoar. Eu tenho uma amiga até que ela chega para mim e diz: você não lembra que fulano fez isso com você? Não, senta aqui que eu vou te relembrar. Então eu tenho muita facilidade de perdoar, né? Agora, eu acho que eu não perdoaria, não sei, eu acho que eu entregaria para Deus, entendeu? Porque eu acho que é Ele que tem que perdoar ou não as pessoas. Quem somos nós para julgar? E eu tenho facilidade de perdoar e de esquecer. Eu esqueço mesmo. Eu esqueço. Às vezes eu estou fazendo coisa para a pessoa que fez uma coisa para mim lá atrás. E eu não lembro o que eu fiz. É uma coisa, eu não sei nem o que significa isso, mas eu tenho muita facilidade disso, de esquecer esse tipo de coisa, entendeu? Então, eu acho que eu não é um princípio religioso que a senhora tem? Deve ser a formação religiosa que eu tenho, né? Eu procuro muito, sabe, e tem hora que tem gente que acha, isso que eu digo, tem gente que acha que isso é uma infantilidade até, né? Mas eu tenho assim, eu quero fazer aquilo que eu acho que Deus quer que eu faça, né? Então eu procuro na minha vida fazer esse exercício. Ele gostaria que eu fizesse isso? Sim, então eu quero fazer, né? Por isso que muita gente diz que eu sou ingênua na política, porque eu levo para a política esse meu jeito de ser. A sua vida, a sua prática também na política. Se eu tiver que ser eleita novamente, praticando coisas que eu não acredito, então eu não vou ser reeleita. Entendeu? Eu vou continuar
fazer. Eu vou continuar pedindo meu voto, eu vou continuar indo para os sinais, eu vou continuar distribuindo meu papelzinho, eu vou continuar fazendo minhas reuniões, eu vou continuar defendendo aquilo que eu acredito. Então, se para eu não ser eleita, não for como eu fui eleita dessa vez, com os meus amigos, com aquelas pessoas que acreditam em mim, com a minha história, então eu não vou ser reeleita, porque eu não vou, porque eu acho que se quando eu me candidatei, que eu fui conversar até com o bispo, né? Eu cheguei na minha casa, eu me prostrei e pedi a Deus, muitas vezes, que se fosse para o meu bem e para o bem do povo, se fosse uma missão na minha vida, que colocasse para mim. Eu ia fazer minha parte. Agora, se não fosse para afastar. Então, eu considero isso uma missão. E se eu tiver que ser reeleita, vai ser para continuar a minha missão. E a política não vai me mudar. Muito bem. A senhora falou de Deus, e Deus que representa para a senhora? Deus é tudo, né? Para mim, Deus é tudo. É Ele que me fortalece, é Ele que me dá limites do que eu posso, do que eu não posso, do que eu devo, do que eu não devo fazer, né? Deus é que me deu força para superar um momento muito difícil na minha vida, quando eu perdi meu filho, com 6 anos de idade, né? Foi Ele que me deu sustentação, apesar de naquele momento eu brigar muito com Ele, eu ia para a igreja, eu brigava muito com Ele, por eu estar passando aquele momento, né? Mas foi Ele que me deu sustentação. Então Deus, eu acho que é tudo na vida da gente. Se a gente não tem essa pessoa, né, que a gente acredita que é esse ser maior, que faz a gente ser melhor a cada dia, eu acho que a vida é um pouco vazia, né? Não há uma razão para viver, né? É verdade. Vereador, existe algum programa preferido de fim de semana? Eu gosto muito de praia. A beira-mar me faz muito bem, né? Eu não sou muito de tomar banho de mar, mas eu gosto da beira-mar. Eu gosto de ficar ali contemplando a natureza, né? É um programa que me faz bem. E, novamente, de preferência com os amigos e com a família. Muito bom, fazer aquela reunião. É, isso. Tem algum sonho ainda não realizado? Olha só, um sonho não realizado. Olha, profissionalmente eu me sinto uma pessoa realizada, porque eu faço aquilo que eu gosto. No plano pessoal, eu tenho uma família maravilhosa. Eu acho que Deus já me deu o suficiente para eu ter uma vida normal, né? De onde eu vim, aonde eu estou. Eu acho que eu estou satisfeita. Eu acho que nesse momento, eu acho que eu tenho um sonho que eu gostaria que fosse realizado. Eu gosto muito do executivo. Eu gosto mais do que o legislativo. Quem sabe? O sonho que eu pensei aqui agora, de repente, ser prefeita da cidade de Campos. Eu gosto muito do executivo. E eu sonho com essa cidade, por uma cidade cultural e educativa, com desenvolvimento, com crescimento, com justiça social. Promover a transformação, né? Dar continuidade a esse processo para não retroceder. Né? Que o problema dessa troca de políticos e cadeiras acaba com que os projetos que estão em sequência sejam ali estagnados e se inicie um outro. O que cresceu nesse período de governo da prefeita Rosinha, né? Se não tiver alguém para dar continuidade, que dê continuidade, que aprofunde, né, as políticas públicas voltadas e com seriedade, né? Então eu acho que nada vale esses projetos. Eu sempre gostei do executivo, porque eu acho que o executivo pode realizar. O legislativo, a gente estabelece as leis, é importante, mas você, às vezes, algumas coisas que você quer, você não pode fazer porque não é de sua competência, né? A lei não permite que você faça, não é da competência do legislador. Então, o legislador tão somente fiscalizar e legislar. Legislar, exatamente. Então, de repente, esse sonho, quem sabe? Está adormecido, um dia pode se realizar. Quem sabe? Porque você me perguntou assim agora, e o que veio na minha cabeça foi isso, porque eu acho que no plano pessoal, no plano profissional, eu já tenho uma vida construída, né? Acho que o meu sonho também é ver meus filhos encaminhados na vida, né? Felizes, satisfeitos. Acho que esse que é o sonho que eu tenho. Muito bem. Conversei com a vereadora Maria Auxiliadora Freitas, com certeza abriu o coração aqui, falamos de muita coisa. E claro, você, telespectador da Mundi TV e do Panorama Político, conhecer um pouquinho mais
da vereadora Maria Auxiliadora Freitas. Agradecer a senhora pela presença e deixo uma mensagem para os nossos telespectadores que ficaram com a gente até agora. Eu agradeço o espaço de vocês, dizer para vocês que foi um prazer estar aqui. E a mensagem que eu posso dizer é o seguinte: estou lá na Câmara como vereadora, estou a serviço de vocês, o que vocês precisarem, né, me procurem, que se eu puder, eu vou ajudar. Se eu não puder, não for do meu alcance, eu também não vou enganar. Eu vou dizer, olha, isso aí não dá para mim, mas pelo menos tentar eu vou tentar. E dizer que eu me comprometo mais uma vez. O compromisso que eu fiz quando eu fui eleita foi de honrar o meu mandato, né? E quero renovar esse compromisso aqui, de um caminho de honradez, porque eu acredito na política e acho que a política pode ser decente e pode ser feita com decência e com construção positiva, né? E não uma política que a gente vê aí no país que é bem triste, né? 100% desenganada pelo povo. Vamos esperançar a política. Sempre eu tô aqui para está isso. Participando, Isso. está ali contribuindo cada vez mais para que se faça uma política construtiva. Isso. E não que ela se caia no descrédito. Não se beneficiar dela, né? Mas você ser um servidor público, porque isso é o político, ele é um servidor público, ele trabalha para o coletivo. Então eu quero reafirmar esse compromisso aqui, de ter essa missão, né? De não me curvar a essas questões que acontecem aí com a política e com os políticos brasileiros. Muito bem, as palavras da senhora muito importantes e que o povo que esteja em casa, os nossos telespectadores, assimilem essa ideia, participem, estejam juntos e com certeza você pode construir um futuro cada vez melhor. Só depende de você. Gostei muito de conversar com a vereadora e professora Maria Auxiliadora Freitas, externar aqui a alegria de ter o Norival aí assistindo a gente, seu esposo. Um abraço para você, meu querido Norival Manhães, e com certeza agradecer aos nossos telespectadores que acompanham o Panorama Político e tem sempre um canal de comunicação à disposição de vocês. O YouTube, você sintonize aí na internet o canal do YouTube Mundi TV Campus RJ e assista muito mais da programação para você. Tem também o Facebook, você assiste todos os programas da Mundi TV no facebook.com/Mundi TV Campus RJ. E a fanpage é outro canal de comunicação e com certeza vocês vão estar lá participando, interagindo, deixando aí as suas mensagens e com certeza ajudando a fazer dessa televisão a sua televisão, porque o nosso lema é a TV onde você se vê. Continue na Mundi TV. Eu agradeço a todos vocês que ficaram com a gente até agora e até o próximo programa.